Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem sempre pela internet, pela web, agora temos um novo endereço, TVI19.com, embora tenho que falar que o nosso site ainda está fora do ar, né? Infelizmente, mas estamos providenciando. Mas você poderá também assistir os nossos programas já passados pelo YouTube, youtube.com/Dossiê História. Basta que você coloque lá no campo, certo? Dossiê História, você vai ter acesso direto aos nossos vídeos. Temos mais de 200 vídeos já em upload na internet e com diversos e variados temas. Muito bem, boa noite ainda aos telespectadores que nos assistem pela TVI, eventuais e aqueles fiéis ao nosso programa. Estamos iniciando hoje, dia 8 de dezembro de 2017. Estamos iniciando o nosso programa agora, o dia 8 de dezembro na história. Temos aqui o 342º dia do ano. Faltam 23 dias para acabar o ano de 2017. Um ano que realmente passou rápido demais. Eu acho que todo mundo, dessa vez, achou e sentiu que o ano realmente foi muito rápido, porque foi um ano cheio de emoções, de muitas notícias políticas, de muitas coisas ruins que aconteceram com o nosso país e até mesmo no mundo. E acabou que o ano passou rápido, não deu tempo nem para refletir, né? Então, estamos hoje vendo aqui no dia 8 de dezembro de 2017, vamos ver o que ocorreu na história no dia 8 de dezembro. Em 1980, faleceu John Lennon, baleado 5 vezes, morto por um fã, Mark David Chapman. Em 1994, faleceu Tom Jobim, um dos fundadores da Bossa Nova. Aliás, falando em Bossa Nova, uma saudade muito grande da nossa música de qualidade, né? Porque a música que nós estamos produzindo hoje é uma música realmente de péssima qualidade, em comparação ao que nós já tivemos de boas músicas no passado, né? E também o dia 8 de dezembro é o dia comemorativo da justiça, né? Agora vamos contar um pouquinho da história desse dia e por que o dia 8 de dezembro foi escolhido como o dia da justiça. Ele, na realidade, ele foi oficializado em 1951, o dia da justiça, mas ele é celebrado desde 1940. E qual é a referência que há para o dia 8, né? O dia 8 de dezembro? A referência é a imagem da Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Conceição, rainha e padroeira de Portugal e de todos os povos de língua portuguesa. Então, foi em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, que é a rainha e padroeira de Portugal, que este dia foi escolhido. Bom, vamos agora à nossa parte jornalística. Eu vou trazer um vídeo muito interessante, uma coisa assim inusitada. Você já viu um pai mandar um filho para a cadeia? Mesmo quando a polícia diz, não tem cadeia, então vamos fazer uma cadeia. Eu vou mostrar para vocês agora uma promotora de justiça que descobriu uma arte do seu filho no colégio. E aí, como isso envolveu menores, ela mandou prender o próprio filho. Vamos lá, vamos ao vídeo. Mandar apreender um filho. E não foi por coisa do outro mundo, não. Foi porque ele matou uma aula para tomar Romontila com Coca-Cola com os colegas. E eu recebi a denúncia e fui fazer o flagrante e encontrei adolescentes nessa situação. Todos os outros foram ouvidos e liberados com termo de responsabilidade para os pais.
e o meu eu mandei para uma cela. E o delegado na época disse, doutora, mas a gente não tem cela especial. Eu digo, não tinha. Escreva cela especial e pregue na porta. E deixe ele lá. Para ele entender que ser filho de promotor não dá a ele nenhuma prerrogativa. Ele é igual aos outros. Aliás, é pior, porque é filho de alguém que tem que fiscalizar a lei, o cumprimento da lei. E eu não vou ser desmoralizada por conta de atos de nenhum deles. Muito bem, meus amigos, está aí o exemplo desta digníssima promotora que pegou o filho em um ato irregular e não passou a mão por cima da cabeça. Que isso sirva de exemplo para outros que estão por aí protegendo os seus amigos, protegendo os seus filhos, parentes e etc., né, usando a sua prerrogativa de poder para tanto. É um belo exemplo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a imigração islâmica no mundo. Esse é um problema sério da imigração islâmica para o mundo, porque esses povos, eles vêm em grande massa, estão tomando a Europa, outros estão vindo para a América do Sul, e é sempre um problema muito sério esse questionamento. Não vamos aqui entrar na discussão do sentimento humano que a gente tem que ter e também a solidariedade humana que tem que imperar. A gente sabe que é um problema muito sério, mas ao mesmo tempo é um problema também cultural e religioso. Muita gente ficou com a pulga atrás da orelha quando os sírios, né, vieram para o Brasil, porque lá tem uma guerra civil que é violenta, que já perdura há algum tempo, e milhões de habitantes tiveram que sair da Síria por causa da guerra civil. Os sírios, nós já tivemos no passado uma imigração síria aqui no Brasil, e que é uma imigração, assim como os próprios libaneses, é uma imigração simpática e que sempre foi um povo que veio para cá e se incorporou à nossa cultura brasileira. Então, realmente, a migração síria-libanesa não nos preocupa, até mesmo porque muitos são católicos, são cristãos, e aqueles que são muçulmanos não são fanáticos, né? O problema todo da religião muçulmana não é o muçulmano em si, mas sim o radicalismo muçulmano. É esse que a gente tem que atacar e tem que combater. Então vamos ao vídeo, que é um documentário rapidinho sobre essa questão. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2,5 milhões. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou:
A queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que, em 30 anos, haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Muito bem. O tema religioso que nós temos com relação a muçulmanos é um tema profundo que deve ser bastante refletido por todos nós, e há uma vasta leitura e uma vasta bibliografia sobre esse assunto, o que é muito importante para que realmente todos possam refletir e estudar um pouco essa matéria. Muito bem, meus amigos, eu ainda tenho uma pequena notícia aqui para dar a vocês que não é muito boa. Nós temos um pequeno problema com a internet. Eu acho que está todo mundo observando que a internet piorou nesses últimos tempos. Todo mundo com dificuldade com a internet. Você sabe por que isso? Eu descobri. As ferramentas querem tirar as ferramentas da internet de nós. De uma forma sorrateira e muito subliminar, a Folha de São Paulo tocou nesse assunto em um artigo. Esse é um plano que está sendo arquitetado no Palácio Planalto. Mantém-se acobertado, mas o interesse que há é, ao mesmo tempo que beneficiar os bolsos de empresários que dominam o setor e, favorecimento a empresários e, ao mesmo tempo, beneficiar alguns deputados do Centrão junto com o governo federal para que haja uma mudança no marco civil da internet. Uma legislação que é de 2014 e pensa-se que disciplinou o uso da internet e democratizou o uso da internet. A internet passou a ser, segundo tecnicamente se explica isso, a internet tem o privilégio
de ter a neutralidade da rede. E eles estão querendo acabar com a neutralidade da rede e impor ao usuário a internet para que sejam feitos pacotes. Então você vai pagar o Google, vai pagar blog, se você tiver um blog, vai pagar tudo dentro de um pacote. Esse pacote vai custar em média R$280 a R$300 por mês. E a internet ela é vendida por conteúdo, né? Conteúdo que tem a velocidade, uma pequena variação. Então, eles vão acabar com tudo isso para que você venha a pagar, não mais utilizar. Se você for fazer uma pesquisa no YouTube, você vai pagar. Você não vai ter acesso ao YouTube, a não ser que você tenha um pacote para isso. Então, também é uma situação que nós temos que observar. O ano que vem é um ano político e você deve trocar uma ideia com o seu deputado sobre essa situação. E aí fica aí o recado. Podemos voltar a esse assunto em outras oportunidades. E agora, mutatis mutandis, nós vamos falar de coisa boa. Eu tenho aqui a honra de receber em meu programa o Dr. Amaury Cardoso, que é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do Rio de Janeiro. Ele amanhã, ele está subindo, ele subiu hoje a Petrópolis, está aqui, vai fazer uma prévia da palestra que ele vai fazer amanhã na Casa dos Conselhos, a coordenação da juventude de Petrópolis, uma iniciativa da Coordenadoria da Juventude de Petrópolis, nosso grande e dileto amigo Wesley Barreto, que também está junto com esse empreendimento da FUG, né? Fundação Ulisses Guimarães. Boa noite, doutor Amaury, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Câmeras e microfones para o seu boa noite inicial aos nossos telespectadores. Boa noite, doutor Prisco. É um prazer poder estar participando do dossiê História, um espaço que percebo que tem discutido temas de grande relevância e uma atividade que incentiva o conhecimento é o que você faz. Muito obrigado. Eu quero agradecer essa oportunidade, deixar o meu abraço aos que nos assistem e dizer que é um prazer estar à frente da Fundação Ulisses Guimarães. A Fundação Ulisses Guimarães é uma instituição que tem como objetivo principal promover o conhecimento, levar o conhecimento a todos os cantos do país. Nós temos a estrutura nacional da Fundação, a Presidência Nacional, e através da Presidência Nacional ramifica-se em todas as unidades da Federação a Fundação Ulisses Guimarães através de uma estrutura própria e de um presidente em cada estado. Sim. Eu tenho o prazer e a honra de estar à frente da Fundação Ulisses Guimarães desde 2011, quando fui alçado à presidência e foi uma experiência incrível, vem sendo uma experiência incrível e que me permitiu hoje estar no meu 4º mandato. Isso me enriquece muito, me estimula levar o conhecimento e capacitar as pessoas através dos nossos cursos, palestras, seminários, que são vários, todos gratuitos. E nós levamos, basta que sejamos solicitados e que aquele município, aquele bairro, aquela região, aquela instituição tenha uma sala, um espaço, uma sala com uma TV, um data show, porque os nossos cursos são semipresenciais, ensino à distância, e a Fundação tem uma parceria para esses cursos de entidades renomadas. Alguns dos cursos, depois eu vou falar sobre eles, mas alguns dos cursos nós contamos com a parceria
do Instituto de Ciências Políticas da Universidade Nacional de Brasília. Pagamos a cientistas políticos para levar o conhecimento sobre a formação política e a verdadeira política na sua essência. Desde os primórdios de Atenas, passando por todas as fases dos filósofos, da política clássica, moderna e contemporânea. É um curso fabuloso. Temos uns cursos também técnicos de gestão pública, que aí é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, que fica na capital, lá no bairro de Humaitá, e que presta consultoria para... É verdade. Com certeza, mais de 80% das nossas municípios, 5.560 prefeituras, municípios que tem no país. Exatamente. Vereadores. Câmara de vereadores, prefeituras, enfim. O IBAM é uma entidade extremamente competente e que tem auxiliado muito na formulação de programas, de projetos e, inclusive, apoio jurídico a essas unidades da federação, especialmente no campo municipal, prefeituras e câmaras de vereadores. Temos também a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em alguns dos outros cursos que queremos mencionar. Então, o nosso objetivo, o objetivo da Fundação, é levar ao cidadão a importância do conhecimento, a importância da sua participação. O objetivo é que o cidadão entenda que o processo de mudança depende dele, depende do seu exercício pleno da cidadania. Principalmente no momento atual que nós vivemos, não só no nosso país, estamos vivendo um momento de turbulência social, turbulência política, e é importante que o cidadão esteja consciente do seu papel nesse momento, esteja consciente da importância da sua participação, não só na decisão daquilo que é mais imediato, da decisão daquilo que lhe afeta diretamente no seu bairro ou no seu condomínio, mas também no seu município, no seu estado e principalmente no seu país. Muito bem. Bom, então eu vou iniciar com uma pergunta, colocando assim um pouquinho de veneno na pergunta, direcionando o entendimento seguinte. O doutor, ele está ligado ao PMDB. O PMDB hoje é governo no estado do Rio de Janeiro, é governo federal também. E como é que o senhor vê esse quadro, que aí o senhor já deu logo um leve toque na sua fala inicial, como é que vê esse quadro aqui no estado do Rio de Janeiro, tendo o PMDB como o artista principal desse cenário que chega a ser quase que diabólico, o protagonista, dessas situações todas que nós estamos vivendo. Como é que o senhor analisa esse cenário do PMDB, sendo um prócer da política e à frente da Fundação Ulisses Guimarães, que é ligado ao PMDB, como vê esse quadro hoje? Meu caro doutor Prisco, para falar do quadro atual do PMDB em nosso estado, eu preciso deixar claro para aqueles que estão nos assistindo que a falência das instituições partidárias, ela infelizmente ela não escolhe sigla. Todos os partidos atravessam um momento de profundo descrédito perante a sociedade. Sim. Suas práticas levaram a isso. A sua falta de conexão com a sociedade, a falta de interação com o cidadão, fez com que o processo político, no que toca às instituições partidárias, se degradasse muito. Para falar do PMDB, eu quero antes dizer que o que me motiva
estar no PMDB é o MDB, o velho MDB. Eu faço política desde os meus 15 anos. Milito na política, nunca tive pretensões no campo legislativo de ter mandatos, enfim. Eu sou um estudioso da política e eu tive a oportunidade de, nesses 40 anos na política, aprender muito ao lado de pessoas que deram profundas contribuições ao nosso país. Cito apenas um que eu convivi durante 20 anos, que foram Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Mas voltando ao PMDB, eu estou no PMDB há 15 anos. Mas escolhi para militar no PMDB, que é o segundo partido em que eu milito, após a minha saída do PDT com o falecimento de Brizola, um pouco antes do falecimento do Brizola, não tenho um profundo respeito à história do MDB. O MDB, partido que foi permitido pelo regime militar recém-implantado em 1964, em 1966, congregar várias correntes de pensamentos para fazer oposição ao sistema que acabava de se instalar. Vivíamos depois do AI-5, quebra tudo, vivemos o bipartidarismo. A Arena, que era o partido do sistema, do governo, e o MDB. O MDB reunia ali trabalhistas, socialistas, pessoas de centro, enfim. Até o denistas. Até o denistas, perfeitamente. E ali tem uma figura que devemos ter um profundo respeito. O povo brasileiro tem figuras no seu processo político que a gente tem que ter muito respeito. Mas falando em MDB, é a figura de Ulisses Guimarães, o grande timoneiro da resistência democrática. O senhor diretas, homem da luta pela anistia geral e irrestrita, senhor constituinte. Esse MDB, essa história do MDB que me motivou, após uma militância ao lado de um nacionalista como Brizola, um homem de grande idealismo no campo da educação, da antropologia, como Darcy Ribeiro, dentre outros que eu tive a oportunidade e o privilégio de aprender. Jovens que nos assistem não conhecem a história política dessa época, né? Não é essa política que nós estamos vivendo hoje, que o PMDB, do qual eu ainda milito, né, tem profunda responsabilidade no caos político a que chegamos. Eu tenho dito isso, eu sou independente naquilo que penso, né, e tenho criticado muito a conduta do PMDB após a tragédia da morte do Dr. Ulisses Guimarães. O partido se serviu a interesses pessoais, regionais, pessoais regionais. Foram verdadeiras capitanias, né? Capitanias hereditárias, bem lembrado. E isso fez com que todo aquele passado de luta, na década de 60, 70, até meados de 80, que culminou com a Constituição de 88, levantada a Constituição Cidadã, que até hoje, e que nos trouxe ao cidadão brasileiro não só a liberdade, como a possibilidade de participação popular, através dos conselhos. É claro que esta participação, ela ainda é muito pequena, mas esse é um problema que nós vamos falar mais à frente, que é um problema cultural. Desde a descoberta do Brasil, os processos que nós vencemos no processo histórico brasileiro, Brasil colônia, Brasil monarquia, Brasil república, enfim, todo um processo, né, que culminou na questão de todas as decisões, o senhor
com certeza há de concordar, todas as decisões tomadas em nosso país foram decisões aristocráticas, tomadas de cima para baixo. O povo brasileiro não tem o hábito de participar, não tem o hábito de tomar partido nas decisões. Essa é a nossa cultura. E direcionar a política, né? Exato. Há certas atitudes que são tomadas em nível estadual ou federal e que o povo aceita de uma maneira passiva. Passiva. Realidade de hoje, e eu não quero fugir à sua pergunta, penso que não respondi ela na sua totalidade. O Rio de Janeiro, o PMDB, ele tem a hegemonia política no Rio de Janeiro já há bastante tempo. É verdade. Há bastante tempo. Trouxe muitos avanços ao Estado. Né? Houve governo no PMDB que, né, marcou posições de desenvolvimento no nosso Estado e é claro que a nossa situação econômica com relação a sermos o maior produtor de petróleo teve grande ajuda, né? Mas o Rio de Janeiro brigando no PIB, aí época foi ultrapassado por Minas, mas retomamos e só perdemos para São Paulo. O Rio de Janeiro é o berço da política, o tambor de ressonância da política brasileira. O que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro, não muito diferente dos outros estados na questão fiscal, é algo extremamente grave, porque afeta diretamente os serviços básicos do cidadão. E isso, naturalmente, nós temos que responsabilizar aqueles que permitiram ou que governaram com muita, digamos, displicência no que toca ao controle fiscal do nosso Estado. E aí o governo do PMDB, o atual governo do PMDB, falhou muito, o governador Pezão, falhou muito. Vivemos aí uma situação de um desgaste... Mas já vem lá de trás também. Sim, vem lá de trás. Vivemos aí uma gestão. No período Cabral, Sérgio Cabral, tiveram políticas públicas interessantes, né? A política das UPPs, que infelizmente acabaram com ela, como acabaram do CIEP, na educação, do ensino integral, são políticas que deviam se tornar políticas de Estado. Mudasse o governo, tinha que se dar continuidade. Eu me lembro, garoto, né? Entrei em vários CIEPs, vi os olhos do Brizola, os olhos do Darcy, de Oscar Niemeyer, né, brilharem ao ver as crianças, filhos de trabalhador, as crianças da periferia, sorrindo numa escola digna, bonita, com biblioteca, que já era uma ação de incentivar a criança à leitura. Eu estou falando de geração que hoje estaria com 30 anos. 84, 85, 86, enfim, que hoje nós teríamos outra geração. Se o ensino integral... a Unesco veio aqui, os outros países vieram conhecer esse projeto que foi jogado no lixo. Nós tínhamos um ensino onde a criança entrava de manhã e saía no final da tarde, com toda a assistência pedagógica, incentivo à leitura, assistência médica e psicológica, porque muitos vêm de família de conflitos. Pai que espanca a mãe, pai alcoólatra, enfim. Essa é a geração que se forma. Isso foi desfeito. A política das UPPs, né? Um avanço, porque a questão da segurança é uma questão que as suas ramificações, nós sabemos, ela tem vários ingredientes alimentadores. E a educação é uma delas, doutor Prisco. Nação nenhuma progride, nação nenhuma avança, se não tiver um governo sério, voltado para trazer uma educação de qualidade. A população brasileira, quem tem 60 anos, 50, 40, 20, cansa de ouvir governos e mais governos falarem que o problema está na educação. Vamos melhorar a educação, vamos melhorar a saúde, e é só promessa. Promessa em cima de promessa, salvadores da pátria que se apresentam, e o povo, por falta de cultura, por baixa educação e
por falta principalmente de consciência política, participação política. Eu não quero aqui definir qual ramo ideológico, tem que participar, seja de esquerda, de direita, de centro, para participar, mas o povo não participa. Agora nós estamos chegando na segunda década do século XXI, e estamos com uma educação de 100 anos de atraso, vergonhosa. Os nossos serviços públicos, enfim, isso tudo é uma degradação, leva a uma degradação social, né? E essa degradação social contribui para o quê? Para a degradação política. Como é que o povo vota? Diferente aí de uma minoria que tem que ler jornal, que assiste um programa de debates. O povo mesmo não faz isso. Não foi levado a fazer isso. Não se educou para isso. É massa de manobra. E aí nós temos pessoas que são eleitas com propostas mirabolantes, independente de partido, propostas mirabolantes de trem-bala, de não sei o quê, enfim, e depois o povo se frustra. Aí de 4 em 4 anos vai se frustrando, porque nada disso se realizou. Então, a questão aqui no Rio de Janeiro, nós estamos sofrendo muito, o PMDB Rio de Janeiro, com as investigações que eu considero extremamente positivo, né? E tivemos aí o fato do Sérgio Cabral, uma liderança no PMDB, mas que se perdeu no meio do caminho. Foi Sérgio Cabral, no seu primeiro mandato, né? Com a ajuda de um ex-governador também, que também está preso, está com tornozeleira, que é o Garotinho, né? E ele se elegeu no seu primeiro mandato, fez um governo de desenvolvimento. O Garotinho já vinha trazendo o desenvolvimento no interior, né? Ele veio fazer um governo, aproveitando os jovens, um governo de desenvolvimento, mas por trás daquilo depois descobrimos o que tinha. E o Cabral agora foi descoberto, segundo as delações, que ele já fazia isso desde o tempo que era deputado, né? É presidente da Assembleia Legislativa. Antes de ser presidente, na década de 90. Quando ele era deputado, que ele representava o interesse de alguns empresários, esse esquema todo que começou da FETransport, começou ali com ele ainda deputado, não presidente da Assembleia. As investigações estão levando a essa descoberta. Eu sinceramente, estou profundamente constrangido e lamentando profundamente que um político como o Sérgio Cabral, que aparentava, e inclusive era visto como um homem que podia compor uma vice-presidência da República. Ele mesmo tinha se lançado com um certo estava no auge, né? Como um pré-candidato fazendo as suas políticas públicas no campo da segurança deram certo com as UPPs, no campo da saúde com as UPAs, né? Com as UPAs, que também, se não tiver continuidade, né, que todo projeto, né, aquele que é um projeto de alcance social, depois ele vai merecendo aprimoramentos, cuidados, enfim, acertos aqui e acolá, mas não correções de rumo, né? Então ele era visto como um homem, um gestor moderno, mas que perdeu tudo isso em razão do que a população está assistindo. E o PMDB aqui do Rio de Janeiro lamenta muito o fato de estarmos aqui em nosso estado tendo que, nas ruas... Isso está causando uma certa comoção no partido? Sem dúvida. No seio do partido? Sem dúvida. Olha, a nível nacional também nós temos aí a nível nacional eu vou lhe fazer uma outra pergunta. A nível nacional nós temos problemas sérios. Nós tivemos problemas sérios com muitos aí, não é só o PMDB. A questão da corrupção. O caso, por exemplo, do Aécio Neves. Sim. Olha, o Aécio quase Neves foi eleito presidente da República. Quase foi eleito presidente da República. Aécio Neves só não foi eleito presidente da República porque o governo que estava, que era da Dilma, da ex-presidente Dilma, maquiou muitas informações, fez um jogo sujo, principalmente em cima da Marina, jogo covarde de querer descaracterizar a figura da Marina. E até hoje pesa uma certa desconfiança com relação ao resultado, né? Exatamente. Mas, enfim, ele chegou
Fomos um forte candidato em 2018. Como é que é a política, doutor Prisco? Como forte candidato em 2018. Acabou. Então, aquele que era a bola da vez em 2018, hoje vai ter que lutar muito para se eleger deputado federal. Né? A situação, como é que mas isso também é bom para a sociedade, para o povo vai brasileiro. Renovar agora, né? Vai dar uma oxigenação. Exatamente. Então, essa questão nós temos aí a nível de... Não vamos para a eleição, doutor Prisco, não vamos para a eleição em 2018, e é logo ali, nós estamos há 11 meses da eleição, em outubro de 2018, com um quadro incerto, com uma operação Lava Jato, em que a cada dia a Polícia Federal bate na casa de um. A cada dia uma liderança política está sendo levada para ser interrogada ou, se não, presa. É verdade. Enfim, olha, a sociedade está atônita. E o dinheiro que foi sonegado, o dinheiro público sonegado, eu aqui fazia previsões há uns anos atrás, de que ainda no tempo do governo, final do governo do Lula, e, aliás, final do primeiro governo da Dilma, início do segundo, pouco antes de terminar o primeiro governo da Dilma, de que o rombo era na faixa de 3 trilhões, que é o que eles teriam desviado. Há pouco tempo, o Sérgio Moro comentou que o rombo já está em 10 trilhões. Olha, cifra que 10 trilhões, o povo comum não consegue nem calcular, nem imaginar. Dá mais ou menos 8 PIBs. Exato. Dá mais ou menos 8 PIBs no Brasil, que eles roubaram em 13 foram 8, 4, 12, mais um da Dilma, 13 anos. Doutor Prisco. Isso sem contar o que o PSDB, de uma maneira assim, mais tranquila ou mais artística, maquiando direitinho, também andou dando as suas mordidinhas. Né? Doutor Prisco, a corrupção ela está no DNA das pessoas. Né? A corrupção ela se alimenta do caráter, né? Do valor moral que cada pessoa, né, faz ou exerce. A corrupção, nós já temos ela como um processo da humanidade. Mas eu quero me ater ao período pós-regime militar, redemocratização. Apareceram os quadros políticos, outros regressaram com o processo da anistia, como foi Brizola, como foi Prestes, como foi Arraes, como foi o Adipir, dentre tantos. E tinha um jovem retirante, né, que se instalou em São Paulo, que virou líder sindical. Estou falando de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, a formação política do povo brasileiro ainda é muito baixa, da grande maioria, ainda é muito baixa, pelas razões que eu já falei: baixa cultura, baixa participação, baixa educação, enfim, tudo isso favorece a governos, né, ditatoriais ou governos mal intencionados, porque o povo não cobra. Nas minhas palestras, eu pergunto ao plenário que me honra assistindo, quem aqui participa do conselho da sua cidade, do seu município? Conselho de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Criança e Adolescência? Sejam sinceros, poucos levantam o dedo, não chega a 10%. Eu ainda vou mais longe. Tá bem, quem aqui vai a uma reunião de pais e alunos quando é chamado na escola para discutir a situação do seu filho? Um número um pouco maior levanta a mão, mas também muito baixo. Eu digo, o que caracteriza a falta de interesse e a participação do cidadão? E quando não há a participação do cidadão na política, quando não há essa conscientização, nós chegamos ao quadro de uma desqualificação de representação. Nós estamos vivendo uma crise violenta da democracia representativa.
porque as pessoas, elas quando vão votar, na sua grande maioria, elas vão no dia do voto sem saberem quem votar. Pega um papelzinho no chão, a chamada boca de urna, olha para o rosto e vota naquela pessoa porque achou bonito ou achou simpático. Isso é uma roleta russa. Agora, as redes sociais também deram uma modificação. Sim, nós estamos nisso, vivendo né? agora, eu vou chegar lá, nós estamos vivendo agora um outro processo, e principalmente na virada dessa primeira década, a partir de 2011, aconteceu na Arábia, veio lá nos países da Arábia, enfim, né? E chegou aqui em 2013, por uma briga por uma questão, né, de 20 centavos numa passagem, que causou um reboliço. A presidente à época era Dilma, e que ficou desconcertada. E dali para lá, né? Hoje é o seguinte, a política mudou tanto e as instituições partidárias não se modernizaram, não modernizaram seus programas, não buscaram interagir com a sociedade, né? Ouvir mais a sociedade, e hoje você não vê liderança nenhuma reunindo mais ninguém. Hoje você vê que a sociedade ela se reúne em cima da indignação, em cima do protesto, que é salutar, é positivo, mas ela se reúne nos momentos onde a revolta ganhou corpo. Mas isso só não basta. Na participação do dia a dia... Isso só não basta. A participação do dia a dia é que se evita isso. Agora, eu arrisco a dizer que, primeiro, que não querem fazer reforma política. Ficam fazendo remendos. A minha tese, na minha formação em especialista em ciências políticas, eu defendi o meu TCC, a questão da necessidade de uma reforma política. E o que nós temos com esse Congresso que está aí, né, não vai haver, com o corporativismo que tem, não vai haver a reforma política que a sociedade realmente precisa. E ela é a mãe das reformas. Após a reforma política, que se pensa na reforma tributária, na reforma previdenciária, na reforma trabalhista, porque a reforma política, ela, se for séria, se ouvir a sociedade, se abrir espaço para outros, para haver uma disputa mais igualitária, porque hoje a carta marcada. E qual a sua visão sobre o sistema político e o regime político do Brasil? Devemos mudar? Nós estamos vivendo hoje um presidencialismo republicano, quer dizer, temos um regime republicano num sistema presidencialista. Haveria outras opções vislumbra outras opções, ou acha que devemos insistir nesse presidencialismo republicano? Olha, o Brasil tem por sua cultura copiar, né? Tem copiado muito. Daí nossas constituições, né? E aqui mudou um pouco, foi a Constituição de 46 e agora a de 88. Né? Constituições que avançaram na questão social, na questão da participação cidadã, né? Tentando mudar esse quadro cultural nosso. Houve a tentativa, nós vivemos várias crises, né? O Estado Novo, depois a questão do suicídio de Getúlio, foi uma outra crise séria, depois nós vivemos a questão do golpe militar de 64, aí veio a redemocratização, e a morte do Tancredo criou uma crise, né? Embora o Tancredo um homem moderado, mas era um homem apropriado para aquele momento político de transição, né? E o doutor Tancredo veio a falecer, e quem assume no lugar dele? O homem da Arena. Depois do PDS, que agora está no PMDB, que é José Sarney, coronel do Nordeste, e ficou por 5 anos. Enfim, estou mostrando isso. Depois, quem assume o lugar do Sarney? Um jovem que vinha com o slogan do caçador de Marajás e recebeu impeachment. Agora quero chegar ao ponto, antes de responder a sua pergunta, para não fugir o raciocínio. Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, a grande esperança que causou o PT, quando foi fundado em 1980, né, com um grupo de intelectuais, liderado por um metalúrgico, não é inegável, com grande carisma à época, e o Lula perdeu 3 eleições, se elegeu na 4ª porque fez a carta aos brasileiros.
Mas antes disso, ele foi um deputado federal de passagem medíocre. Medíocre. De passagem medíocre. Né? Uma frase de efeito, a frase que ele falou é que no Congresso, o Congresso tinha 300 picaretas. Talvez ele tivesse errado na conta. Né? Podia ter um pouquinho mais. Mas foi esses 300 picaretas que, quando ele se elegeu, ele botou embaixo do braço. O Lula causou uma expectativa, né, positiva, que deu esperança, principalmente aos excluídos, né, de que ele, que vive de salvadores da pátria, de que ele iria realmente trazer avanço. Trouxe, vamos ser justos, trouxe avanços no campo social, mas permitiu, e até liderou, segundo as investigações, que o PT, que se originou, eu falei do meu PMDB e critiquei o PMDB, agora vamos dizer, o PT surgiu dizendo que seria diferente dos outros partidos, diferente do que estavam lá, do PMDB, do PTB, dos outros partidos, seremos diferentes dos outros partidos, iremos lutar contra a corrupção e zelar pela ética e a moral com a coisa pública, era o jargão. E o que aconteceu? E o mensalão, e a Lava Jato, e tudo que vai. Isso causou um balde de água fria na política, bem, no cidadão de bem, aquele cidadão que via, né, esperança de mudança, de que saísse daquela aristocracia que estava no poder, através da ascensão de um metalúrgico, de um homem do povo. E se perdeu. Agora o senhor pode me perguntar, pô, mas ele está na pesquisa aí. Enfim, olha, está na pesquisa ainda com esse percentual, embora a rejeição também seja grande. Muito grande. Mas porque quem surgiu depois de Lula? E as pesquisas também estão sendo manipuladas. Sim, eu não vou nem apelar para esse lado, mas quem surgiu após o Lula? Qual é a liderança? Qual é a liderança nacional de credibilidade que nós temos hoje nesse país? Quem? Vamos para 2018 com quem? Quem o povo vai... Quem? Nós vamos ficar nessa disputa da extrema-direita com Bolsonaro e na esquerda com o Lula, se conseguir ser candidato. Que não se pode negar, né? E aí é que a gente talvez não tenha tempo, mas aqui é o seguinte, há uma grande... O povo vota no centro. É no centro. Agora, se tiver um candidato que não esteja até lá, porque tem muita coisa que vai acontecer com a Lava Jato, que não esteja manchado, a imagem manchada. A mensagem do Bolsonaro é uma mensagem de correção de rumo. Ele é um candidato que se apresenta como um homem com a capacidade de fazer a correção de rumo. Por exemplo, abrir a caixa preta do BNDES. Nenhum dos pré-candidatos ou candidatos teriam a coragem de abrir essa caixa preta porque há comprometimento com o passado, e o Bolsonaro não tem. Então, há uma série de coisas na proposta dele, e ele é muito transparente no colocar, e ele está conquistando muita simpatia em relação a essa transparência. Até os próprios adversários dele admitem essa transparência, dessa capacidade de transparência. Doutor Prisco, a política vive de ciclos. É verdade. O ciclo do Collor, que havia indignação da população, eu estou falando há muitos anos atrás, o ciclo do Collor, o ciclo de Jânio, da vassourinha, varre, vassourinha, já se falava na corrupção naquela época. Né? Vamos agora avançar mais 30, 40 anos. Por um desgaste do governo Juscelino, que foi um horror, né? O governo Juscelino foi uma roubalheira generalizada, eu me lembro bem daquela época. Eu usava a vassourinha aqui também. Né? Então, agora vamos ali, aí veio o Collor, com aquele caçador de marajás, enfim, né? Deu no que deu. E depois, eu estou falando dos ciclos, os ciclos. Veio o PMDB com o Sarney, que foi uma coisa que tiraram do Tancredo, enfim, e agora veio o ciclo do Lula, que também causou uma grande decepção. E qual o ciclo que virá agora? Vamos viver de ciclos? Né? Por isso que eu lhe fiz a pergunta com relação ao sistema e ao regime. Mas, infelizmente... Com relação ao sistema e ao regime, eu só lhe digo o seguinte, nós tentamos 2 vezes. Plebiscito,
Inclusive, a briga mais estava entre presidencialismo e parlamentarismo, e o povo é presidencialista, né? Na sua maioria. Isso aí, a pesquisa, nós tivemos 2 plebiscitos. Agora está vendo aí uma tentativa de um semipresidencialismo. Semipresidencialismo. Não sei se teremos tempo de falar sobre isso, mas... infelizmente, o nosso tempo já acabou. Mas acontece o seguinte, que as outras opções, nunca a mídia abriu espaço para que se discutisse. Então, o povo está em aquela coisa na cabeça de presidencialismo, então, semipresidencialismo, estão querendo imitar aí a França, alguma coisa de Portugal, mas há outras alternativas também, que nós temos que explorar. A mídia tem que abrir, mas a mídia não abre. Mas, infelizmente, eu vou ter que remarcar um outro programa. Será um prazer. Eu só quero ver se eu tenho um minuto? Sim, deixa eu só fazer aqui uma menção. Eu estou entrevistando para o telespectador que chegou agora, o doutor Amaury Cardoso, que é presidente da Fundação Ulisses Guimarães do Rio de Janeiro. O doutor Amaury é filiado ao PMDB. E nós falamos aqui sobre política e infelizmente, o tempo é curto para o tema que nós temos. Vou ter que renovar esse nosso compromisso para uma outra oportunidade. Se for possível, vamos combinar depois com a disposição, assessoria para isso. Eu vou lhe dar, não um minuto, porque eu já estourei o prazo aqui, tem outro programa para entrar agora, mas vou lhe dar 30 segundos para o senhor finalizar. Só lembrando que ele, além de cientista político, é físico também, que foi uma omissão minha no início do programa, na apresentação. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu gostaria muito de ter falado mais sobre a Fundação Ulisses Guimarães, que é o que me motiva a estar trabalhando política. A Fundação Ulisses Guimarães, ela tem, eu disse no início, agora para quem que chegou agora, tem como princípio levar a consciência do cidadão sobre a importância da sua participação, levar o conhecimento, capacitar as pessoas, através dos nossos cursos de formação política, curso conveniado com a Universidade Nacional de Brasília, né, sem nenhuma conotação partidária, nenhum deles, curso de gestão pública municipal, preparando as pessoas para o entendimento do exercício do funcionalismo público, curso de políticas de gênero para as mulheres, empoderamento da mulher, curso de dicção e oratória, curso de cidadania, que é um que eu tenho um grande carinho, que fala da importância da formação. E esses cursos estão sendo trazidos para Estão sendo trazidos para cá. Estou numa parceria aqui com o jovem Welles Barreto, que eu conheci, e olha, eu fico entusiasmado com o jovem que ainda consegue se interessar pela política, mesmo a política coordenador. Fizemos aqui um encontro de 8 dias aqui com o FUG na palma da mão, e agora estamos trazendo amanhã uma palestra, cujo palestrante é o 17 horas na Casa dos Conselhos. 17 horas na Casa dos Conselhos, com Beto Chaves, falando sobre o caos social versus segurança pública, de quem é a responsabilidade. É um tema interessante. Doutor Amaury, desculpe, mas eu vou ter que interromper. Uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. Ao telespectador, esse programa hoje está sendo feito ao vivo, sexta-feira, nossas reprises amanhã, sábado e domingo, a partir de 22 horas e 30 minutos. Uma boa noite a todos, bom final de semana e até semana que vem com mais uma atração.